A corrida em grupo, a gente não está acostumado, aqueles blocos, né? É um negócio que não tem em nenhum outro lugar. Eles correm extremamente juntos. Sim. Quem tá atrás não vê o chão. Pra mim, quando eu vejo aqueles grupos, é como se eu visse um grupo de animais selvagens passando, se deslocando. Quando a gente vê os corredores quenianos, a gente vê algo tão natural deles e uma qualidade tão grande. Pessoal, é bom trazer o seguinte: a gente está falando da maior escola. Ah, não, vocês conseguem correr com eles? Pessoal, não, assim, não é isso. Não dá nem para explicar. Se a gente pegar o Danielzinho, né, que é o nosso melhor atleta, ele se tornou quem ele é, ele sabe disso porque ele tá lá com os melhores. Se a gente pegar 5 melhores corredores do Brasil, e não é para diminuir os corredores aqui, é porque lá é muito alto, os 5 melhores corredores do Brasil não entram, tirando o Danielzinho, não entram entre os primeiros 600 atletas, 700 atletas do Quênia. E a gente fala, a gente brinca nas Olimpíadas, em campeonatos mundiais. Se eles pudessem levar todo mundo, não ia ter graça, porque só ia dar os caras. Então, é uma hegemonia, a gente está falando do alto nível. Fala galera, tudo certo? Estamos aqui no Extrema Performance. Eu sou Ademir Paulino, sou treinador, sou atleta e a gente está começando uma série para falar dos melhores corredores do mundo, das 2 grandes escolas que eu tive o prazer, eu e meu amigo Júlio, que está aqui comigo, tivemos o prazer de visitar. O Quênia já é uma escola que eu visito há muito tempo, desde 2017, e o Júlio foi comigo 2 vezes para o Quênia e dessa vez a gente foi para Etiópia. Lembrando que esse é o primeiro episódio e a gente vai ter 3 episódios para falar dessa escola. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o Quênia e no próximo episódio a gente vai falar sobre a Etiópia com o Paulo da Nova Flor, um brasileiro que mora lá na Etiópia, mora aqui no Brasil, tem as 2 casas e que tem um trabalho super bonito lá na Etiópia. A gente teve o prazer de participar lá dessa imersão também lá na escola etíope, e hoje eu e meu amigo Júlio Moraes estamos aqui para falar sobre o Quênia Experience. Julião, mais uma vez, 2ª vez que você foi, 5ª vez minha. Cara, temos bastante coisa aí pra falar pra galera, certo? Exatamente. Então, primeiramente, Ademir, muito obrigado, irmão, pelo espaço e pela nossa parceria, tá? Nota 10. Quero agradecer também a galera do Extrema, Tiagão, Fábio Bessa, toda essa estrutura maravilhosa pra gente conseguir aí trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Muito prazer, pra quem não me conhece. Sou o Júlio Moraes, sou treinador e produtor aí de conteúdo relacionado à corrida de rua, né, Ademir? Exatamente. Boa, galera. Então, Julião, começando aí pra galera, tem muita gente que acompanha a gente, que tá com a gente aí no dia a dia, sabe um pouco como é o Quênia. É bom a gente começar do início, né, Julião? Eu fui pro Quênia em 2017, a primeira vez, e fui sozinho, fui o primeiro brasileiro a participar lá do Quênia Experience, e a partir disso, a partir de 2017, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com um sonho de falar, porra, eu preciso trazer mais pessoas para viverem essa experiência. Foi tão transformadora aquela experiência, a primeira experiência lá no Quênia, todas elas foram, né? Mas essa primeira foi tão transformadora porque foi uma surpresa. Eu não sabia o que eu ia encontrar. E o que a gente faz é viver, criar uma imersão dentro da cultura dos melhores corredores do mundo. Depois de 2017, em 2020, eu levei o primeiro grupo, a gente foi com 25 pessoas, aí depois a gente voltou 2022, 2023, 2024. O Júlio esteve comigo nos 2 últimos anos, 2022, 2023 e 2024, e
é legal falar que é um local, né, Júlio? E tem onde os calendis, né, a tribo dos calendis, onde eles estão ali sitiados, onde eles estão, onde eles moram, né? É uma cidade de aproximadamente 25 mil pessoas, que está a 2.400 de altitude. Ali vivem os calendis, conhecidos pelos quenianos. Quantas tribos são, Julião? São 42 tribos. 42 tribos, e a tribo dos calendis é a tribo dos corredores. Então, dentro dessa tribo, pessoal, hoje, os calendis, eles se tornaram especialistas em corrida. E a gente conseguiu ouvir essa história, né, Júlio? Com o Brother Com. Dá pra gente contar essa história. Dessa vez, a gente teve contato com a pessoa, o principal visionário, que no ano de 1978, foi para a cidade de Item. Exato. E entendeu que ali tinha aquele povo era diferente e que o esporte podia fazer diferença na vida daquelas pessoas. Obviamente a gente está falando da África, a gente está falando do interior da África, interior do Quênia, um lugar que pobre e um lugar que tem uma carência aí financeira. E aí o Brother Com, dessa vez foi uma das coisas diferentes que a gente teve, foi conversar com essa lenda que é o Brother Com. Você lembra da história, Julião? Vamos contar essa história aí pra galera. Vamos, que foi, eu acho, um momento mágico, tá? Dessa vez, porque o Brother, só pra vocês terem uma ideia, a importância dele, ele é conhecido lá como pai da corrida. Então, na década de 70, ele é um irlandês, ele foi pra Item pra ficar poucos meses. Só que, tipo, ele vive até hoje lá e tem. E aí, ele tá num colégio, inclusive ele mora no colégio, né? No colégio St. Patrick's School. E o colégio, ele, por conta do Brother, tem diversos recordes. E lá, ele que introduziu o sistema de treinamento no Quênia, que é seguido até hoje, né, Ademir? Exatamente. Essa história é bem bacana, que o Brother Com fala que quando ele chegou lá, né, Júlio, ele falou que ele chegou para dar treino de futebol. Pra galera. E aí, ele falou que encontrou algumas dificuldades com relação a material, com relação a pessoas para praticarem o futebol. E aí ele falou, bom, não vou passar, não vou ter como desenvolver o futebol aqui, eu vou desenvolver, então vou começar a colocar esses caras para se mexerem. É legal falar que no Quênia as escolas, a partir de uma certa idade ali, eu acho que 8, 9 anos de idade, talvez um pouco mais, 10 anos de idade, as escolas são separadas entre meninos e meninas. Eu acho que a partir já dos 7 anos. Elas são separadas. Então, ele foi para uma escola, a St. Patrick's School, Sim. que é uma escola masculina de meninos, e ele falou que começou a treinar. E começou a passar treino para aquela galera. Ali a gente está falando de 78, final dos anos 70. Ele disse que quando chegou mais ou menos em 81, 82, ele tinha um grupo de pessoas, de corredor, tinha um grupo ali dos alunos, e ele percebeu que esses caras tinham um talento e que seria legal, como ele só tinha treinado lá no Quênia, nunca tinha comparado com outros corredores. E aí, galera, a gente tá falando, né, há 30, quase 40 anos atrás, que não tem Strava, não tem como você entrar ali para saber os tempos da galera, né, até para pesquisar tempos era difícil. Ele pensou, ele falou, vou colocar eles numa competição para ver o que acontece, para testá-los. Até aquele momento eles nunca tinham saído de lá, nunca tinham corrido fora, e eles vão para a Copa Africana, entre os países ali da África, e eles levaram 12 corredores lá da escola, né? A gente está falando de meninos jovens, e ele falou que voltaram com 8 medalhas. Dos 12, voltaram com 8 medalhas. E aí ele falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui. A partir daí,
de proporcionar. O esporte é lindo, porque o esporte ele proporciona muitas coisas. Entre elas, eles viajaram, eles se colocaram fora daquela comunidade, conheceram outras pessoas, outras culturas, outros corredores, conseguiram entender que eles eram bons naquilo que eles estavam fazendo, estavam lá só, sem sair, e a história começa aí. A partir daí, o Brother.com volta e continua desenvolvendo, começa a ter mais pessoas para correr, e ele tem uma coisa muito legal, né, Júlio, que é a coisa de incentivar as meninas. Vai ter que dar um corte, que essa parte eu não me lembro, que eu tava gravando, velho. Tava gravando, essa parte eu não me lembro. Então vamos... Essa parte a gente corta, tá? Tá. Eu bato aqui. Essa parte não me lembro, que eu tava gravando. Peraí. Uma coisa muito legal que ele tem também, além dele ter desenvolvido com os corredores ali, tudo, os corredores, ele estava numa escola de homens, de meninos. E a partir dali, ele faz um trabalho muito bonito com as mulheres. No final dos anos 80, lembrando que os homens começaram ali, 78, 79, foram competir 81, 82, e aí no final dos anos 80, ele incentivando também as meninas, incentivando também as mulheres a competir, a utilizarem também a corrida como uma forma de transformação. Ele sempre disse, né? Ele falou, deixou claro várias vezes que ele não queria transformar aquelas pessoas, o objetivo não era transformar os quenianos em atletas, e sim utilizar o esporte como forma de educação, como uma ferramenta transformadora. É um cara visionário, um cara que conhece do esporte, enfim. E aí as mulheres começam ali no final dos anos 80, 87, 88, começam a treinar também, e esse desenvolvimento, a partir dali, se desenvolve a cultura da corrida no Quênia. Ademir, Júlio, existe a corrida em outro lugar no Quênia? Existe, mas ela é muito pequena. A maior parte dos corredores a maior parte, 99,9% dos corredores estão ali na beira do Vale do Rift, em Item, e nas cidades ali muito próximas. Não dá nem para chamar de cidade, né, Júlio? Exatamente. São pequenos vilarejos, pequenos vilarejos, e aí essa história começa. Então, galera, a gente está falando aí que essa história não tem 40 anos. Essa cultura toda se formou em torno da corrida, os calendis começaram a crescer. A gente está falando uma coisa super recente, ontem. 40 anos aconteceu ontem, dentro da história isso não é nada. E eles conseguiram toda essa hegemonia, né, Júlio? E é até legal falar para vocês que estão nos assistindo que, além dessa história, que a corrida ela está em Item, a corrida ela está em uma tribo, que é a tribo dos Calendis. Se você pegar os principais vencedores e vencedoras de maratona do Quênia, são Calendis. Né? Até uma lenda aqui em São Paulo, que é o São Paulo e no Brasil, que é o Poltegar, Calendis. Kalendi. Kipchoge, Kalendi. Kiptum, Kalendi. Então, é uma história de hegemonia no esporte absurda. Exatamente. É legal lembrar essa história aí. Você falou um nome que a galera, algumas pessoas sabem, o Poltergar, ele não é exatamente Kalendi. Mas aí o que a gente ouviu de história lá, que aconteceu uma mistura, e ele morava ali na borda entre uma tribo e outra, mas é o que o Júlio disse, a gente está falando de uma tribo só, a tribo dos corredores. É legal entender, porque hoje, né, Júlio, quando a gente fala de corredor de rua, não precisa nem não precisa nem ser a galera do meio. Fala de corredor de rua, a gente, quando vai pensar em vencedor, pensa nos quenianos. E é muito louco a gente pensar que essa história é tão recente, cara. Tão recente. No começo dos anos 80,
os italianos dominavam, tinha os japoneses que corriam muito bem, grandes escolas, sempre tinham americanos. Os brasileiros tiveram uma época áurea no começo dos anos 80, puxado por Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, enfim, tem atletas ali daquela época de altíssimo... É a nossa época áurea, é a nossa época de ouro do atletismo, não só de pista, mas a corrida de rua. Então, Júlio, a gente pensar, cara, que a corrida, esses caras conseguiram se desenvolver em tão pouco tempo, a gente falando de anos 80, estamos falando aí de, sei lá, 5 gerações, 6 gerações de atletas, porque um atleta a gente está falando aí de, no máximo compete aí 12, 15 anos, quem tem uma longevidade igual o Kipchoge está chegando aí perto dos 20 anos, e a gente está falando que no Quênia essa história começa há 35, 40 aanos atrás, é incrível, né? E aí a gente consegue explicar isso, né, Júlio? Exatamente. E é até legal que, assim, se você parar para pensar, nossa, um lugar que não tem tênis de alta tecnologia, não tem um sistema de treinamento absurdo, mas tem altitude, tem a questão da tribo do Calindis, que é uma tribo nômade, tem também o tipo de lugar onde eles estão inseridos, no qual eles treinam muito na terra, grande parte dos treinos que eles realizam são na terra, e a força do grupo. Isso. São vários fatores, né? O Júlio trouxe alguns fatores importantes aí, mas quando a gente volta na história dos Calendis, a gente monta uma história de um povo muito antigo. Sim. A galera tá ali há muito tempo. E eu consigo, assim, Júlio, com essas idas, né, ao Quênia, eu consigo entender que o esporte corrida, ele encontra com uma tribo que já era corredor. Sim. Só que não como esporte. Era a cultura deles, né? Mas como a vida precisava daquilo. O estilo de vida precisava daquilo. Então, um ponto que a gente não pode deixar de falar é que as escolas, e aí a gente com contato com pessoas ali de menos de 50 anos, tá, pessoal? 45 anos, o Ruto falou, o Sangok tem um pouco mais de 50. Eles contando que quando eles eram crianças, eles iam para a escola 5, 6 quilômetros, voltava no almoço, ia à tarde, voltava no final do dia. Então era comum uma criança fazer ali, cobrir em um dia, cobrir 20, 25, 30 quilômetros por dia. Então, o que eles dizem, né, é que essas idas e vindas das escolas, eles faziam muitas vezes correndo. Já lá atrás, eles faziam muitas vezes correndo. Então, a gente vê que aquele estilo de vida que eles têm, há gerações e gerações e gerações. Um dos atletas que a gente conheceu, que a gente teve muito contato lá, que foi nosso parceiro dentro do projeto, que é o Emanuel, ele conta a história que o pai dele ia 40 quilômetros até a fazenda, um lugar distante, onde ele plantava algumas coisas, trabalhava, dormia lá, no dia seguinte trabalhava e voltava para casa mais 40 quilômetros. Então, eu tenho certeza que no Brasil isso também acontecia, numa conversa com a minha mãe, com meus tios, né? Eles falavam, não, a gente ia até tal cidade andando e tal, mas acontece que lá
por não tem ônibus até hoje, né, Júlio? Não tem ônibus. Hoje as vans são utilizadas para ir de uma cidade para outra. Isso, lá entendeu? dentro você lá se dentro. desloca, você se desloca lá em Item, você precisa se deslocar com as suas pernas. Então, é legal contar essa história, porque eles foram, a vida foi forjando aquele ser humano a se tornar especialista em longas distâncias, em se deslocar por longas distâncias, com alimentação, com baixa oferta de alimentos. Ou seja, os caras não faziam isso se achasse comida no meio. A gente ouviu alguns corredores, as histórias vêm vindo, né, pessoal? A gente ouviu alguns corredores, Júlio, você estava com a gente lá, falando que quando eles iam correr 35 quilômetros já treinando, eles utilizavam só água. Até hoje, né, Júlio? Não, e até hoje. E a suplementação dos atletas de alto rendimento, ela só entra próximo do ciclo de maratona. Antes disso, só água. Entendeu? Só exatamente, água. No dia a dia. Então, retomando essa história, a gente está falando, quando a gente volta na história, Júlio, e isso eu estava vendo, era uma coisa que depois que eu fui lá me despertou muito. Quando a gente volta na história, as primeiras aparições de hominídeos, né? Aqui, o nosso primeiro ancestral, os primeiros hominídeos, não estamos falando nem do Homo sapiens, a gente está falando lá agora me fugiu o nome, o primeiro ali, a gente veio depois Homo erectus, mas antes, lá atrás, a gente está falando aí de 1,5 milhão de anos atrás, a primeira aparição desses hominídeos datam daquela região, entre o Quênia e a Etiópia. Sim. Então, Júlio, a gente está falando de um ser humano muito antigo, que está aqui na Terra há muito tempo. Então, aquele corpo, ele está sendo forjado há gerações, há milhares de gerações. E tem uma coisa que é muito interessante, você sabe, Júlio, que tem uma teoria, que é uma das teorias mais aceitas, que o Homo sapiens, ele se desenvolveu por conta da corrida. Pelo seguinte, isso aí a gente já acabou falando, né? Mas ele se desenvolveu em cima da corrida pelo seguinte, quando a gente era mais curvado, quando o Homo erectus ele diminui, o que ele tem uma característica, ele tem os dentes menores, ele tem um cérebro um pouco maior do que o nosso outro ancestral, e a teoria que tem é o seguinte, que naquele momento o nosso corpo foi se desenvolvendo para correr, porque isso dava vantagem para a gente, como a gente era pequeno perto dos outros animais, isso dava vantagem para a gente fazer as caças de resistência. Sim. Porque não existe, galera, isso aí é uma informação legal, não existe nenhum outro animal na natureza que pode correr longas distâncias como ser humano. A gente tem várias adaptações. Uma delas é o controle da temperatura corporal, através do suor. Tem os animais que correm muito rápido, um leão, os felinos, né, notadamente, correm muito rápido, só que eles têm problema com a temperatura corporal. Então, tem um determinado momento ali, ou ele para ou ele morre. O ser humano não. O ser humano, o Homo sapiens, como espécie, a gente tem a pele, a gente não tem pelo igual os macacos, os gorilas. E aí, se você vê o pé do gorila, ele não é preparado, é como se fosse uma mão. Sim. O nosso pé, ele se desenvolveu como se fosse para dar um impulso, o tamanho das nossas pernas, a troca respiratória de oxigênio, de fazer essa troca, como a gente consegue gerar energia. Então, galera, a gente se desenvolveu
em cima da corrida. Inclusive você, se você não corre, você está indo contra a natureza do ser humano. E aí a gente começou a fazer essas caças de resistência e caçava os animais e a gente começou a comer carne, o que deu para nós o desenvolvimento do cérebro, né? E falam que o nosso dente diminuiu porque a gente para de comer raízes e plantas, e a gente começa aí a gente tá falando antes do arco e flecha ainda, estamos falando lá atrás. A gente ficava correndo atrás dos animais, correndo. Até o animal cansar. Até o animal cansar, e aí a gente chegar lá e comer a carne. Então, é interessante. Aí quando a gente fala de Quênia, só pra gente não fugir, viajar muito, né, Juliano? O Ademir já tá indo longe aqui. Foda-me. Tô brincando. Pra gente não ir muito longe, o queniano, ele é um ser humano muito antigo. E ele se desloca, as histórias que a gente ouviu lá e estando lá, ele se desloca muito. Então aquele corpo é aquele corpo extremamente magro, né, Júlio? Exatamente. A magreza dos caras é diferenciado, né, cara? É diferente, é um outro biotipo. Né? É um outro biotipo. No ano passado, primeira vez... Ó, gente, meu porte físico é normal, tá? Mas lá eles me chamavam de strongman no ano passado. Entendeu? Só que neste ano, eles já estavam acostumados já com a minha estética. Mas no ano passado, strongman. Pra eles era muito estranho, entendeu? Um cara com um corpo igual ao meu, lá no Quênia. E o biotipo deles, assim, são longilíneos, são extremamente magros. São baixos, não são altos, ao contrário que a maior parte da galera acha. Meu, a perna deles... A gente viu até esse ano o cara com a canela mais fina. Isso, bateu foto, tiramos foto. É impressionante, assim, é algo totalmente diferenciado, aquele perfil, e é fácil entender, né, Júlio? Vivendo nesse lugar... com o local, quando a gente fala dos terrenos ali, né, Júlio, são locais que tem muitas subidas, a gente tá falando da montanha, tá? Então, diferente da Etiópia, que na Etiópia a gente sobe a montanha e a gente tem alguns platôs, no Quênia a gente tá subindo e descendo, subindo e descendo. Então, um local difícil, sim, um local difícil para se locomover, gerações e gerações e gerações se deslocando por muitos quilômetros para o tipo de vida ali é o tipo de vida rural. Então você gera a sua comida. Tem pouco dinheiro, até hoje o dinheiro não circula. Então as pessoas vivem de uma maneira muito natural. Sim. Ou seja, planta, come, tem a galinha, ovo, vaca, leite. Ou se eu tenho um alimento X aqui, que nasceu na minha horta, o Ademir tem um outro alimento escambo. Y, vamos trocar, fazer um escambo. Vamos trocar. Isso, entendeu? Isso. Aí a alimentação, tudo natural lá. E aí, natural. Essa troca, legal você ter falado isso, Julião. Porque essa troca... É importante imaginar uma sociedade, pessoal, eu sei que é difícil fazer esse exercício, mas imaginar uma sociedade que um depende do outro. Total. Isso em qualquer sociedade, mas lá muito mais, porque se você não troca, se você é um cara egoísta, você vai passar dificuldades. E a própria cultura da tribo, uma tribo tem uma união. Sim. Uma tribo tem já é uma educação diferente. Então, a gente está falando de um ser humano que se desloca muito, a gente está falando de uma cultura tribal, uma cultura diferente. Sim. E isso que você falou da troca e do escambo, a gente está falando aí de uma cultura que vive o Ubuntu. Sim. Que vive eu sou porque nós somos, eu sou porque você é, sem você eu não sou, enfim. Eles vivem aquilo, não é uma isso não é, a gente não é contar uma história, né? Eles vivem isso. E isso eles levaram para dentro da corrida. E o poder do grupo é muito forte. E aí, exatamente, Julião, eu ia falar isso. Pessoal, eu tive
o privilégio de correr dentro de grupos, né? Aqui a gente tem algumas imagens aqui, dentro de alguns grupos ali no Quênia, quando eles estavam treinando em treinos mais leves, alguns treinos mais fortes, mas por períodos curtos eu consegui ficar dentro do grupo. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Imaginem um grupo de 80, 100 pessoas correndo juntos e ali todo mundo com o mesmo objetivo. Sim. Como característica, eles são concentrados. Você não ficou ouvindo nada. Silêncio, só o barulho da passada. E um povo que entende que a corrida se tornou o trabalho dele. Então, os caras não estão aí, eu vou cansar, eu vou sentir, não estão nem aí, eles vão entregar. São 30 quilômetros, são 20 quilômetros, são 10, são 20 de 400, os caras não reclamam. E isso é uma característica, né, Julião? Depois é legal falar. Os caras não reclamam. Então, a gente está falando ali do treino em grupo ser um dos grandes diferenciais deles, né, Júlio? Porque quando a gente viu na Etiópia, a gente não vai entrar na Etiópia, mas quando a gente vê na Etiópia, a gente não vê aqueles grandes grupos igual no Quênia, né? Uma das diferenças. E é legal também entender, galera, que o grupo, ele é muito poderoso. A ponto de você virar uma unidade. Sabe, vou trazer um exemplo para você. Estádio de futebol. Quando a torcida se une, cantando em uma só voz, tipo, o meu canto com o do Ademir, com mais 50 mil pessoas, gera uma força absurda dentro do estádio de futebol. E lá no Quênia... Boa analogia, isso aí. E lá no Quênia não é diferente. É isso aí. A gente treinando com um grupo, nos treinos de pista, nos treinos fartlek, nos treinos longos, é algo que é uma força indestrutível. Porque assim, eu tô treinando porque eu sei que o Ademir tem mais potencial do que eu. Então, o meu esforço vai ser para que o Ademir vença. Eles pensam dessa forma. Entendeu? Eles pensam dessa forma. E um poder de concentração do grupo também absurda. É que é difícil, né, explicar que para eles é muito natural tudo aquilo, né, Júlio? É tudo natural. É muito natural eles estarem juntos, correrem. E a corrida em grupo, a gente não está acostumado. Aqueles blocos, né, é um negócio que não tem em nenhum outro lugar. Eles correm extremamente juntos. Sim. Quem tá atrás não vê o chão. É uma coisa. É só eles, né? Não é um chãozinho assim, não é um asfalto. É pedra, buraco. Enfim, eles até têm várias sinalizações com a mão de onde tem pedra, onde tem buraco, muda a posição do corpo, quem tá atrás já sabe. Acaba que quando a gente vê aquilo, Júlio, pra mim, quando eu vejo aqueles grupos, é como se eu visse um grupo de animais selvagens, sabe? Passando, se deslocando. Quando a gente vê os corredores quenianos, a gente vê algo tão natural deles e uma qualidade tão grande, que a gente está falando da maior escola, né? Pessoal, é bom trazer o seguinte, a gente está falando da maior escola. Não, vocês conseguem correr com eles? Pessoal, não é isso. Não dá nem para explicar. Se a gente pegar o Danielzinho, né, que é o nosso melhor atleta, ele se tornou quem ele é, ele sabe disso porque ele tá lá com os melhores. Se a gente pegar 5 melhores corredores do Brasil, e não é para diminuir os corredores aqui, porque lá é muito alto, os 5 melhores corredores do Brasil não entram, tirando o Danielzinho, não entram entre os primeiros 600 atletas, 700 atletas do Quênia. Então, mas os brasileiros, não é isso. É que lá é muito diferenciado. E a gente brinca, né, que se eles
nas Olimpíadas, em campeonatos mundiais, se eles pudessem levar todo mundo, não ia ter graça, porque só ia dar os caras. Para escolher 3 para ir para a Olimpíada é uma loucura. Para escolher 3, 4 para ir para o Mundial é muito difícil. Então, é uma hegemonia, a gente está falando do alto nível. Qualquer grupo que você pega no Quênia ali, Julião, que a gente viu, qualquer grupo que a gente pegar ali, a gente tá falando de corredores de altíssimo nível. Então, Julião, só pra gente não perder no assunto, né? A gente teve aí explicando como começou essa história. Essa história começa no final dos anos 70, BrotherCom. A gente fala um pouco dos calendis, dessa tribo, tá? Os corredores saem de uma tribo, e aqui vale um parênteses, na Etiópia também sai de tribo, tá? Então a gente está falando de os melhores corredores do mundo vêm de tribos. Então a gente está falando de um esporte muito difícil, e a hegemonia no planeta, Quênia, Etiópia. Ali os países ao redor também tem corredores, mas nada como os 2 países. Essa hegemonia vem de tribos, como se fosse guerra de tribos, os melhores corredores. Então, Julião, falamos aqui dos calendis, falamos BrotherCom, os calendis. Cultura. A cultura desses caras, que é essa cultura de entrega. Você falou muito bem da força do grupo, a importância, o quanto isso faz diferença. Imaginem aqui no Brasil, né, Júlio, um atleta treinando ali, né? A gente conhece vários atletas, o próprio Giovanni, né, que foi para lá com a gente, treinando sozinho na cidade dele. Por mais força de vontade que o Giovanni possa ter, né? E aí até um abraço aí pro Giovanni, grande atleta, grande referência. Parceiro, na Tércia. Na Tércia é a cidade dele. Por mais talento e força de vontade que esse cara tem, é difícil competir com atletas que estão ali 50, 70 atletas treinando juntos, de altíssimo nível. E o Giovanni ganhou muito desses caras, né? Esse cara, ele é diferenciado. Mas, enfim, só para a gente trazer esse recorte. Falamos também da região, também, que não pode esquecer. Né? Região, exato. E tem. É uma cidade pequena, enfim. E aí, Julião, vale agora a gente falar um pouco do que foi essa nossa última experiência. Como eu disse pra galera, já foi minha 5ª vez lá, a 4ª vez com o grupo. A gente tem esse trabalho que a gente faz de agradecer eles, levando um par de tênis, levando doação de tênis para a comunidade. E eles são muito gratos, né, Julião? É um negócio tocante, né? Sim. Porque eles são muito gratos por conta desse presente que a gente traz para eles. E vale a pena agora falar um pouco dessa vez, né, Julião? Porque aí a gente já está falando que a gente criou uma conexão, a galera conhece a gente, conhece o meu projeto lá, conhece um pouco da nossa cultura. E aí, dessa vez, os caras estavam esperando a gente, né, Julião? E eu acho que essa... A gente entrou na cultura de maneira diferente, né? Foi. Essa foi muito especial, porque teve um dia, né, Ademir, que o governador foi nos visitar. Exato. Entendeu? Exato. O governador e a ministra de esportes. E a ministra de esportes foi nos visitar. E eles mostraram, assim, o quanto é importante esse trabalho que você, Ademir, fez lá no Quênia, entendeu? Você foi o cara que abriu toda a mata, foi lá sozinho, entendeu como que é o esquema. Agora eu entendi, vou levar os brasileiros para lá. Aí eu fui o ano passado, este ano, então assim, foi um trabalho de formiguinha que você fez ali e criou-se essa cultura agora, essa conexão Brasil e Quênia. Tá forte, tá fortíssimo. E foi bem legal, a gente ouviu o governador falando sobre os planos lá do esporte do Quênia. Foi um momento mágico. E eu acho que, assim, pra mim, além do governador, foi ouvir o Nicolas Coete. Nicolas Coete, galera, pra quem não sabe, ele é técnico do Danielzinho, tá? E agora ele é técnico
da seleção queniana dessas Olimpíadas de 2024. Maratona. Maratona, exatamente. E aí ele falando sobre os treinamentos e principalmente sobre a questão da mentalidade, entendeu? E ele falando, tipo, ele contando toda vez que a gente fala sobre treinamento, ele traz para o mental. Ele traz para o mental, ele traz para o compromisso de você treinar, de você cumprir a planilha, de você sentir o seu corpo. E lá, no caso, a cidade dos maratonistas é em outro lugar. Não é ali na cidade dos campeões, mas é Kaptagat, entendeu? Foi algo mágico para mim. E a todo momento, tava com o câmera, o João, toda hora, João, grava isso, pelo amor de Deus, grava isso, pelo amor de Deus. Né, Ademir? O que você achou, cara, desse dia? A gente teve... Essa vez é o que você tá falando, né, Julião? A gente teve alguns momentos... Eu tive conversas ali durante essa viagem que foram assim... eu vivi uma vida em uma conversa. E uma delas foi ter encontrado com o Nicolas Coete. O Júlio falou, vale a pena a gente repetir. E tem a cidade dos campeões, onde estão a grande maioria dos atletas. E a 20 quilômetros de Item está Kaptagat, que se tornou a cidade da maratona. Em Kaptagat hoje só treinam maratonistas. Muito puxado, notadamente, pelo Kipchoge. Pelo Eliud Kipchoge, que treina lá, que mora ali perto, que tem o camp dele é lá. E é muito doido imaginar que, vamos chamar de região, não é cidade, Kaptagat ali do lado de Tem, 20 quilômetros, uma região onde todo mundo que mora lá, todos que moram lá, são maratonistas. E a região é uma região ainda mais isolada, porque tem perto do que tem ali na região, é o maior, é uma cidade de 25 mil pessoas. Kaptagat já é mais interior, a floresta é a floresta nacional. O Nicolas Coete é esse treinador que está em Kaptagat e treina 2 atletas que vão para as Olimpíadas. Como o Júlio disse, é o treinador que vai ser o treinador responsável pelo Quênia, pela seleção do Quênia em Paris, agora. E a gente passou ali uma tarde com eles e foi um dia incrível, porque a gente falou sobre o que ele achava dos atletas, ele falou sobre o Danielzinho, ele falou sobre a prova olímpica da maratona olímpica, ele falou de outros atletas que estavam surgindo, ele falou sobre o Kiptum, que infelizmente, né, para a nossa espécie, a gente perdeu o ser humano mais bem preparado para o esporte corrida, que a gente já viu até hoje para maratona. Falou também dele. Então a gente teve uma conversa com um treinador de altíssimo nível e que a gente falou desses pontos. Então, falando de alguns desses pontos que vale a pena a gente trazer para a galera, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o Daniel. Sim. O Danielzinho. Sim. Ele fala, galera, o Danielzinho, ele tá lá na equipe e as equipes lá, elas são divididas como pequenos times. Imaginem que são pequenos times. Esses times, eles têm uma organização, muitas vezes lugar para dormir, um local ali onde eles ficam juntos, para ter essa coisa o grupo tá todo junto, eles dormem em casas separadas, muitas vezes dividem ali 3, 4 numa pequena casa. E esse time, o time que o Daniel tá hoje, que é o Rosa Society, o Nicolas Coete é o treinador. E ele falou assim para nós, ele falou, poucos atletas de fora
ou quase ninguém, para falar o real mesmo, quase ninguém chega aqui que não é queniano e consegue treinar com o grupo queniano. E o Daniel consegue. Mais do que isso. Exatamente. O Daniel puxa os treinos aqui. Então, a gente sabe, o Danielzinho, um super talento, a hora dele vai chegar e os quenianos têm ele como um irmão, como um parceiro, porque ele tá lá treinando. Então, essa foi uma conversa bacana demais com o Nicolas Coete. Não, e só para vocês terem uma ideia, de todos os atletas hoje que tem 2:04 na maratona, o Danielzinho é o único não africano. Entendeu? Então, assim, lá ele é muito respeitado no Quênia, todo mundo adora, e a partir do momento que a gente chegou no centro de treinamento, outros atletas tinham conhecido, nossa, pessoal, são brasileiros, Danielzinho, I love Brazil, I love Brazil, I love Brazil. E isso foi muito legal, assim, esse acolhimento dos atletas e colegas de treinamento do Danielzinho. E eu acho que um ponto bacana também é que lá os atletas, eles treinam de segunda a sábado. Aí no sábado, para quem tem familiares ali na região, então eles voltam para casa, passa ao final da tarde, ele sábado e o domingo com a família, depois no domingo, no final do dia, volta para o centro de treinamento. Volta pro camp. Isso. Exatamente. Isso. Centro de treinamento é forte, né? A galera já vai achar que é um negócio. Verdade. É só aquele espacinho ali. Só espacinho pra dormir pra ali. Deitar, Mas você falou algo legal pra gente falar também, Julião. Treinamento. Sim. Então, conhecendo a Etiópia agora, Júlio, e a galera que tá ouvindo a gente aí, a gente consegue perceber que são escolas. São escolas. Então, lá atrás foi definido um esquema de treinamento para os atletas. Segunda faz isso, terça faz isso, quarta faz aquilo, quinta, sexta, sábado. Como o Júlio disse, de segunda a sábado é a semana desses atletas. E no Quênia, você não precisa necessariamente ter um treinador para estar dentro da escola. Porque como os treinos eles têm um padrão e a variação ela existe, mas ela é dentro daquele padrão, ou seja, na terça é o dia de pista, uma semana é 20 de 400, na outra semana é 10 de 1.000, na outra semana é 10 de 1.200, na outra semana é 10 de 400, enfim. A variação, ela é pequena, ela existe, mas não é uma variação de, o cara faz isso, eu vou fazer aquilo. Não, eles têm um padrão muito bem definido. Sim. Tá? Então, segunda-feira, o que eles fazem, Julião? Treino progressivo. Segunda-feira, eles fazem de 15 a 20 quilômetros de manhã. O primeiro período, tá? E aí eles costumam treinar em jejum, sai pra treinar, volta, toma café, quem pode tomar café, quem não tem condição financeira de tomar café, se hidrata e depois dorme. Acorda, come de novo, dorme, depois acorda pro segundo período de treino, que é uns 60 minutos, aproximadamente ali leve para eles. Final do dia, o segundo período. É isso aí, 8, 10, 12 quilômetros. Na terça-feira é o dia do speed work, é o dia do treino de velocidade. Que a maior parte deles vão para a pista. E aí eles têm duas principais pistas hoje. Duas principais pistas. São 3, mas vamos falar das duas que eles treinam. Que é a pista lá em cima, tem a Camarini a pista Track, de Camarini, que está exatamente na cidade, no meio da cidade de Item. Essa pista é uma pista de terra, inclusive eu acho que passa aí nas imagens. É uma pista de terra, difícil de correr. Sim. E
enfim, eles estão a 2.400. Terça-feira vão para a pista, é o treino de intensidade, altíssima intensidade, muitos tiros de 400 e aquela coisa do grupo continua na pista, tá, pessoal? Eles continuam na pista ali com a coisa do grupo, um puxando, quem tá na frente tem a responsabilidade de manter o ritmo e vai trocando quem tá na frente. É uma maneira que não tem como você não ficar bom. Não tem como. Se você conseguir aplicar ali aquele esquema, porque, sei lá, o tiro de 400, eu puxo o primeiro, 62, 63, tem muitos grupos com esse ritmo, que a gente está falando aí de 2,39 por quilômetro no masculino, e entre as mulheres, o primeiro grupo ali está correndo para 2,50, não é muito longe, 2,55 por quilômetro, mais ou menos, nos tiros de 400. E aí, eu puxo o primeiro tiro. Atrás de mim, tem 15, 16, 20 pessoas que eu tenho que puxar para 64. Não é 63 e não é 65. No grupo feminino, a mesma coisa. É 69, 70 e as meninas têm que ir no mesmo ritmo. Não é que não pode, mas eles entendem a importância de treinar certo. Sim. Então a gente está falando da principal escola e dos principais alunos, porque os caras eles cumprem a rigor. É 64, 64, 64, as meninas a mesma coisa, 69, 69, e aí eu puxei o primeiro, o Júlio, que estava atrás de mim, puxa o segundo, eu vou lá pro final da fila e assim vai fazendo, cada um vai puxando um. É sempre assim? Não é sempre assim, mas isso é um padrão. Principalmente que os grupos são muito homogêneos, né? Pra gente fazer isso, não dá para eu correr para 3 e você para 4,30. Então, os grupos são muito homogêneos. Então, segunda-feira, progressivo, mais uma corrida final de dia. Terça-feira é o dia da pista e no final do dia, geralmente, é um dia que os caras fazem um trabalho de fortalecimento. Quarta-feira... Só uma... Você comentou da pista, a segunda pista é a pista do Kipchoge Canyon, tá, gente? Segunda pista. É, a segunda pista. E é uma pista não é de terra. É em Eldorete. E é em Eldorete. É mais longe, só que a galera costuma fazer os treinos lá em Eldorete, né? Isso. Na quarta-feira, faz um treino mais leve ali, né? Não 20 nos 20 quilômetros, mais leve. E também tem um segundo período aí, de 60 minutos aproximadamente. Exato. Na quarta, diferença da segunda, que na quarta-feira eles rodam aí, como o Júlio disse, perto de 20 quilômetros, 1h20, 1h10, né? Eles rodam os 20 quilômetros. E aí, no final do dia também tem mais um período. E esse treino da quarta, ele é um pouquinho mais leve que o da segunda, tá? Eles vêm do tiro da terça, na quarta, é isso. Aí na quinta-feira, o Fortilec. E aí esse é um dos treinos mais conhecidos do Quênia, porque a primeira vez que eu fui lá, em 2017, eu cheguei a ver ali 800 atletas juntos, sabe? Aproximadamente. Era muita gente. Muita gente. E eu acompanhei o treino na moto, na frente. Foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo e eu passei o percurso inteiro arrepiado. Porque hoje... Esse treino ele ainda é grande e o que eles fizeram, o treino ele cresceu tanto, que eles dividiram. Então tem esse Fortilec que é num determinado ponto lá da cidade e tem o outro Fortilec que a gente foi nos dois algumas vezes, que é o Fortilec sai de uma outra parte da cidade e esse outro Fortilec ele é conhecido como Boston, porque ele tem bastante subida e descida. Não tem, todo lugar é assim, mas lá tem mais maratonistas, enfim. Então, tem esses dois Fortilecs, e os Fortilecs, geralmente, eles costumam durar em torno de 1 hora. Em 1 hora, galera, esses caras correm 18 quilômetros, sabe? Muitas vezes até mais de 18 quilômetros. A volta dá entre 16 e 18 quilômetros. E aí, 3 fortes, 1 fraco... 2 fortes, 1 fraco, 5 fortes, 1 fraco, 1 forte, 1 fraco,
sempre a parte forte, o estímulo forte, ele costuma ser mais longo. Ele costuma ter um pouco mais. Então, o 1 por 1 a gente peguei uma vez só, que foi dessa última vez, a gente pegou o 1 por 1. Então, esse forte leque em percurso difícil, sobe e desce, altimetria, 2.400 de altitude. Terrão e 300 atletas correndo ali em altíssima velocidade. Fechamos a quinta-feira. Quinta-feira, geralmente à tarde. Galera, importante que isso aqui é um exemplo e tem algumas pequenas variações, mas não vai variar muito, tá? Quinta-feira à tarde é o dia do fortalecimento, assim como na terça. Isso. Na sexta-feira... Sexta-feira, um outro treino ali muito parecido com o de quarta. Isso. Mais de boa pra Muitas eles. vezes vão pra floresta, né, exatamente. Júlio? Ou vão correr na floresta. Só que na floresta tem aquela coisa. A floresta é um terreno extremamente difícil, com uma altimetria absurda. É um terreno muito irregular. E aí, no ano passado, nós pegamos... O ano passado foi difícil. Eu achei bem difícil no ano passado, porque tinha partes do percurso que tinham troncos caídos, você tinha que passar por baixo, tinha que passar por cima do tronco. E desse ano eu achei que foi muito mais difícil ainda, porque o terreno, conforme choveu bastante no Quênia... Tinha chovido muito esse ano, teve isso. E foi bem desafiador. Na minha opinião, acho que foi o treino mais difícil que eu fiz na vida, correr 19 quilômetros na floresta, foi algo assim... Foi duro. Foi duro. E aí, então, sexta-feira, esse treino é aproximadamente de 20 quilômetros. Na sexta, é um dia que geralmente eles não dobram, tá? Não fazem o segundo período. Descansam porque o sábado é o dia do longo. Exato. No sábado eles fazem o longo, e esse longo é um dos grandes diferenciais lá, que os caras chegam a correr 45 quilômetros. A gente conversou com uma atleta, Saina Betsy, contou pra nós, quanto você fez esse sábado? 45. Quanto? 45 minutos? Não, quilômetros. Então, 45 quilômetros eles chegam a rodar. Isso, pessoal, é importante falar, até como treinador, que isso é algo que aquele grupo, quem tá ali, quem é Calendi, quem tá treinando ali, quem tá acostumado a fazer isso há muito, muito tempo, é recomendável fazer isso. Eu tô falando isso até para atletas, de alto nível. A nós que somos amadores, galera, nem isso aí é só para ter uma noção. Nem inventa de, vou fazer uma maratona, vou correr 45, não inventa, você vai se quebrar, sua longevidade vai diminuir, enfim. A gente está falando de altíssimo nível. Então, esse longo de 40 quilômetros, 35, muitas vezes, quando tem mais subida, um dia com um pouco mais de subida, que eles podem ir até para a floresta, um dia com mais subida, com ritmo mais lento, outro dia tentando achar um percurso... muitas vezes, nesse dia, é um dia que os caras pegam parte de asfalto, não é só terra, porque muitas vezes essas rodagens são em alta intensidade. Sim. Os caras correm 40 km ali a 3,20, 3,10 por quilômetro, as meninas a 3,30, 3,40. Então, ritmo forte, altitude, subida, e é o dia do longo. Como o Júlio disse, no domingão, descansa ou igreja, né? No caso, assim, ou você vai descansar com a sua família, ou se não... alguns atletas vão para a igreja. A igreja lá, domingo, é bem forte lá também. E até uma curiosidade, no sábado, um dos lugares que eles costumam treinar numa estrada, estrada de Moibem. É uma estrada que para eles é bem plano, né? E o que é legal? Lá passam pouquíssimos carros, e os carros que passam respeitam os corredores. Imagina só a estrada é dos corredores. Exatamente, a estrada dos corredores. Imagina um pelotão. O carro vem, ele para atrás, espera o momento que dá para passar e passa, e os corredores no meio da rua. Exatamente. E a vista. Asfalto, né? Asfalto. E a vista de Moibem. Algo surreal. É pensar naquela coisa longo, aquele terreno, aqueles várias árvores, aquele gramado grande, aquele visual é bem bonito. É bem bonito. É bem bonito. Então, só para resumir,
Segunda-feira, 20 km progressivo no começo da manhã, mais 60 minutos à tarde. Terça-feira, o dia de velocidade, pista, os caras vão pra pista, 10 de 1.000, 20 de 400. À noite, final do dia, trabalho de mobilidade, trabalho de fortalecimento. Na quarta-feira, 20 quilômetros, muitas vezes na floresta, com muita subida, com muita dificuldade, mas com ritmo moderado para fraco, 20 quilômetros. Final do dia, também fazem uma rodagem bem devagar na quarta-feira, também uma rodagem devagar, perto de 50 minutos, 10 quilômetros. Na quinta-feira, o dia do Forte-Leque, esse Forte-Leque geralmente próximo de 16 quilômetros, a volta 16 a 18 quilômetros, alternando por tempo 2 forte, 1 fraco, 3 forte, 1 fraco, 5 forte, 2 fraco, 1 forte, 1 fraco. Esse é o treino de Forte-Leque na quinta-feira. Sexta-feira é um treino parecido com quarta, 20 quilômetros, começo do dia, ou vão para a floresta, ou fazem num percurso com muita subida, um ritmo moderado para fraco. E no sábado, o super longo, a galera da maratona chega a correr 45 quilômetros, o pessoal da meia chega perto de 30 quilômetros. Então, essa é a semana típica queniana, certo, Júlio? Certíssimo. E é até legal trazer para vocês, eu acho que nós deixamos esse assunto do treinamento por último, né, ali próximo do final do podcast, para vocês entenderem, pô, eles conseguem fazer essa longa distância, vai dar um volume de 200 a 300 quilômetros por semana, de 200 a 300. É um volume absurdo, né? Então eles viajam por semana, correndo. E para vocês entenderem o seguinte, eles só conseguem fazer isso por conta de diversas adaptações fisiológicas que eles tiveram na história deles, por conta da região onde eles moram e por conta da cultura que eles têm. Então, agora você entende o porquê que eles conseguem fazer um volume tão alto de corrida. Por conta da história deles. Tem um ponto aí, tem um ponto legal você falar isso, porque eu ia puxar isso mesmo, tá, Julião? Legal você ter falado isso. Pessoal, é assim, a gente falou da semana. Vamos falar de um dia, porque eu tenho certeza que isso vai trazer bastante conhecimento e é legal a gente avaliar isso. Sim. Um dia. Então, o cara vai acordar ali, Julião, perto das 5:30 da manhã, beber água, sair para treinar. Importante, a gente não falou nada de alimentação, mas alimentação é uma alimentação natural. É o que eles plantaram, é o arroz que foi plantado lá. Arroz quase não tem, né, Júlio? Arroz teve pouco, né? Tem pouco. Porque tem macarrão tem bastante. Não, então, mas aí tinha ervilha, vegetais, aí macarrão, bastante, aí sopas. Cremes de legume, né? De mandioca, enfim. Então, uma comida simples. Ovo como parte da proteína, não tem muita carne, pouca carne eles comem, eles ingerem pouca carne. Carne de vaca não tem. Isso. Não tem carne de vaca. E então, isso é importante falar, que os caras estão comendo basicamente carboidratos e eles comem carboidrato à noite. O cara corre em jejum e tal, mas ele comeu, ele se preparou. Não é uma coisa... O cara comeu carboidrato à noite, mandou aquele macarrão com vegetal, com um monte de coisa, com muito carboidrato à noite. O chapati e o ugali, que é uma comida típica do Quênia, o ugali é um milho branco. O ugali é o arroz deles, né, Julião? Porque o ugali acompanha tudo, né? acompanha tudo. Então o ugali é uma massa de milho branco muito típica dos quenianos mesmo e daquela região. Então os caras estão comendo carboidrato, muito carboidrato. Aí chega no dia seguinte, 6 horas da manhã, o cara tá correndo. Então fala, o cara comeu 8 horas da noite, 7:30, vai correr às 6. Fala, o cara tá em jejum? Pô, o cara tem energia. Tem energia, comeu pra caramba. E é muito carboidrato, eles muito comem. Carbo, muito enfim. Carbo. Mas aí, beleza. Sim. 6 horas da manhã em jejum, os caras estão se encontrando, alguns treinos começam às 6, em determinadas épocas do ano não dá pra começar às 6 porque tá escuro, então começa um pouco mais tarde, 6:30. Começou o treino, vamos imaginar que o cara fez ali os 20 quilômetros. Né? Na segunda de manhã.
voltou para casa, aí começam as diferenças. Voltou para casa, comeu ovo, tomou leite. Nossa, eles tomam muito leite. Leite, né? eles gostam, leite é parte. Legal. Então, o ovo, o leite, comeu ali, e o que o cara vai fazer, Julião? Dormir. Então, o treino, pessoal, o sono, ele é subestimado, principalmente entre a nossa classe, né, a nossa cultura. O sono é subestimado. O sono, ele é uma dos pilares da performance. Para tudo, não estou falando só esporte, não. Estou falando de cognitivo, físico, espiritual, é o sono. Então, o treino, ele se realiza com o sono. Se você treinou, passou seu dia, descansou pouco, comeu mal, dormiu mal, aquele treino, você não aproveita o quanto poderia aproveitar. Tudo isso você vai diminuindo. Vamos imaginar que você fez tudo certo e dormiu mal. O treino também ele não se realiza como poderia, como deveria se realizar. Então, o cara chegou em casa e comeu e dormiu. Ah, Ademir, eu trabalho, é outra vida. Não, só estamos explicando, mas para vocês entenderem, aí começa uma diferença. O cara vai dormir. E a gente chegou em alguns lugares, Júlio, 9 horas da manhã, nos camps, e a gente, cadê os atletas? Tava todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Então, essa faz parte do treino. Então, o cara, muitas vezes ele nem dorme, tá? Ele só deita, fica ali descansado, olho fechado. E os treinadores falaram, sem celular nessa hora. Porque é pro cara realmente focar. É para estar ali sem pensar em nada. É para estar com a mente, o corpo, o físico, o espírito descansando. Então, tem aquela 1 hora. Aí, passou isso. Muitas vezes, eles têm aqueles trabalhos ali que vão fazer e tal. E almoçam. Ali perto das 11h30, meio-dia. À tarde, alguns deles dão uma descansada, outros deles fazem um trabalho de mobilidade e saem para o segundo período. Aí esse segundo período, devagar, a gente está falando aí entre 4 e 5 horas da tarde, às vezes um pouquinho mais cedo, mas geralmente esse horário, 4 horas, voltou para casa, terminou o treino, volta para casa, se hidrata, né? Hidratação, óbvio, come, fica ali descansando, dormiu, acabou o dia. Então, para chegar a fazer um volume desse, nenhum ser humano... não, é só porque eles são quenianos. Não, não é. Tem que pagar o preço. E o preço disso é a sua vida. É você se dedicar 100% àquilo. É o que a gente viu. É alta performance, pessoal. Não tem meio termo. Se é para treinar, é para treinar. Então, para comer, é comer direito, é comer bastante, é comer carboidrato que dá energia. E descansar. Se tiver uma falha nisso aí, o cara já tá para trás. A gente tá falando de alta performance dos melhores corredores de longa distância do planeta. Então, Julião, eles conseguem fazer isso porque eles entregam tudo. E aí, obviamente, quando a gente faz a tradução para nossa cultura, a gente precisa pensar que eu trabalho, você trabalha, a gente corre de manhã lá no parque, faz o nosso treininho, volta para casa, muitas vezes vai direto para o trabalho o dia inteiro sentado, muitas vezes se movimentando, enfim, e vai conseguir descansar só à noite. Então, é uma outra realidade. E as pessoas e os atletas, porque todo mundo quer ir para Item.
Porque lá, se você quiser sair desse esquema, não tem como. Não tem, porque tá todo mundo fazendo isso. Não tem uma danceteria, não tem um shopping, não tem uma pizzaria, não tem fast food, não tem para você fazer alguma coisa ali, sair fora. E aí a gente tá falando de coisas normais do dia a dia, mas lá não tem. Então você é obrigado entre aspas, né? Você tá se colocando nessa situação para se dedicar 100% àquele objetivo de ser atleta e se tornar um vencedor. Exato. O Ruto, ele comentou com a gente, o Ruto é um grande treinador do Quênia, tá, gente? Que lá você precisa treinar forte, comer forte e dormir forte, né? Então, assim, no sentido assim, de você tem que dormir bem, comer bem e treinar bem. Então, isso ficou bem nítido na explicação que o Ademir trouxe para vocês agora. E então não adianta assim, nossa, o Ademir e o Júlio falaram lá no podcast sobre o volume de treino dos quenianos, vou fazer igual. Não faça isso. Você não dorme, você não come, você não descansa igual. Não tem a mesma fisiologia. Eu acho que essa parte da parte genética, tá? Essa parte genética, ela é importante, mas é o que é o menor. Porque a gente viu a mentalidade deles. Sim. A gente viu o quanto eles entregam. Porque não adianta alto rendimento e alta performance é limite de tudo. Não tem meio, não, eu vou fazer o fortalecimento aqui. Meia boca. Essa semana eu faço, na outra eu não faço. Não dá, né? Não é isso. Vai ter. Se você fizer isso, você não vai ser um campeão. E lá, para se destacar ali naquele meio, Julião. Ali é duro. Ali é difícil. Ali é duro. Porque muita gente. É duro. São muitos grupos. E a gente viu uma competição local lá, Julio. Nossa, foi sensacional. Cara, a gente viu uma competição local, foi na pista da Lorna. Isso. Né? E... Imagina, uma competição no Quênia. Competição no Quênia. E era assim, bairros, você vai falar. Eram bairros, tá? Quem mora aqui em São Paulo, imagina pegar 3 bairros, na sua cidade. Pega 3 bairros aí, e aí fizeram a competição ali na pista. Só que os bairros, né, ali onde estão os atletas. Mas enfim, fala aí, Julião. E foi algo assim, brutal. Foi brutal ver aquilo. No caso, nós vimos a final dos 10 mil. Os 10 mil, o masculino. O masculino. Isso. E o vencedor fez em 29. 28. 28. Opa! 28, Julião. Que 28. Tava chovendo. Tava frio. 2.400 de altitude. Né? E ele não chegou sozinho, tá? Tinha um monte de cara ali junto, assim. Não é onde estão os melhores, mas ali era uma competição que ia classificar os atletas para poderem competir em nível nacional. Então, daqueles 3 bairros, que era aquela competição, eles iam se classificar, os 2 primeiros se classificavam para ir competir a nível nacional. Então, era uma competição importante para os atletas que estão querendo aparecer, porque era uma oportunidade de poder competir. Só que o nível técnico altíssimo. Outra prova que eu chamo a atenção nesse dia foi o 1.500. Sim. O 1.500 que foi vencido pelo Etiang, um atleta que eu conheci lá. E ele correu 3:39. Para quem é do meio, aí a galera que sabe. Agora o campeonato europeu foi vencido por um atleta, fez 3:31. Lá eles correram 3:39, a gente está falando de um lugar ali, uma pequena região, é um recorte, tá? É um recorte daquele movimento pequeno, e o cara fez 3:39 e ganhou. Então a gente teve também essa experiência de ver uma competição no Quênia, a quantidade de atletas em todas as provas, né, Júlio? Não, Mais alguma coisa ali chamou a atenção, Julião, nesse dia? Do esquema geral, a simples, organização né, é cara? simples, é muito simples, e também
ao mesmo tempo que é simples, é um respeito absurdo pela prova. Pelas regras. É isso aí. É isso aí. E assim... E silêncio na largada. Isso. É algo que é muito diferente. E o medo, né? Assim, porque eu fui lá pra assistir, pra gravar, e o medo de atrapalhar a galera também, né? Tipo, e é algo muito bacana, assim. E detalhe, se a gente tivesse mais 3 horas pra falar com vocês, daria pra contar a história Nesse dia aí, né, Júlio, a gente teve contato, que eu acho que vale a pena a gente trazer, a gente teve contato ali com muitas pessoas significativas da corrida de rua no Quênia. Então, tinham os treinadores, obviamente, a maior parte dos treinadores, mesmo que eles não tenham atletas ali naquele dia, eles vão lá para assistir. Sim. Então, tava o Ruto, tava lá. Tava o outro Ruto, aí tava o coach que a gente sempre encontra lá. O Ken Boy, coach Ken Boy. Aí tava o outro Birgen. Aí tinha vários treinadores, a gente teve contato com esses treinadores, ficam eles ali juntos, conversando. Então, essa cultura queniana, para nós, ela é um banho de ensinamentos, porque a gente vê ali os treinadores sem ego, todo mundo, enfim, trabalhando junto, né, Júlio? Então, é bem bacana poder viver isso aí. E, Julião, eu acho que, cara, trouxemos bastante coisa. Muita informação de qualidade. Bastante informação. Galera, esse é o primeiro episódio, Julião. A gente vai ter mais um lá no final. Exatamente. Terceiro episódio, que a gente vai falar sobre a parte mental dos atletas, por dentro da mente de um atleta de alto nível. Bem bacana falar esse ponto, que é um dos pontos fortes deles, né? Sim. Então, assim, galera, não percam o segundo episódio, que você vai estar com o Paulo, né? Isso, Etiópia. Eu vou falar tudo sobre a escola etíope, e depois o terceiro e último, eu, você e o Paulo, certo? Nós três vamos falar aí sobre, cara, o poder mental dos principais atletas do mundo. Então, já aproveita, se inscreva no canal se você não está inscrito, ativa o sininho e dá aquele like pesado e coloque todas as suas dúvidas sobre o Quênia ou também até sobre a Etiópia. Tudo bem que não saiu ainda o episódio da Etiópia, mas coloque embaixo que vamos responder para vocês. Beleza, galera? Compartilha aí com geral. Obrigado, tamo aqui. Agradecer a galera do Extrema Performance. Mais um capítulo. É isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.